deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, foi absolvido por unanimidade da representação contra ele, movida pelo deputado Paulinho da Força, de Solidariedade de São Paulo, por supostas irregularidades na prestação de contas da campanha de Chico. O líder do PSOL, que terminou recebendo homenagens até dos adversários do Conselho de Ética, tem se destacado por uma posição muito específica adotada pelo seu partido em relação ao impeachment. Ele considera o governo Dilma indefensável, mas condena a forma como o processo do impedimento da presidente está sendo conduzido. Para fazer um balanço de sua atuação parlamentar no ano que termina, o Palavra Aberta recebe o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, nós estamos gravando esse programa num momento extremamente conturbado da vida brasileira. Será que essa conturbação vai invadir 2016? O senhor tem alguma expectativa de quando estaremos mais tranquilos no Brasil? Não tão já, Paulo. Eu tenho certeza que 2015, nesse sentido de acontecimentos mais marcantes, será o ano que não acabará tão cedo, vai desbordar para 2016. É um novo 1968? Num sentido contrário. Né? Zeni Ventura vai ter que escrever tudo outra vez. Meu querido amigo, de quem sou fã também, o velho Zuenir, Mestre Zu, ele falou de um ano que eclodiu uma série de movimentos, uma maré na juventude, não só no Brasil como no mundo, na França em especial, e que de qualquer maneira contaminou os regimes para abri-los ainda mais. Não houve a revolução esperada por alguns, mas houve uma evolução republicana em muitas partes do mundo. A custo de sofrimento, dor, mortes, né? As mobilizações de rua sempre incomodam os sistemas que, por natureza, são mais rígidos. As barricadas da Sorbonne. As barricadas do sonho, né? Só descansarei quando o último dos capitalistas for enforcado com as tripas dos últimos, o último dos stalinistas, enfim. Agora é um movimento diferente. Tem uma onda conservadora no mundo, de fundamentalismo, vide a vitória da ultradireita nas eleições municipais da França. E mesmo na nossa América Latina, o kirchnerismo, com todas as suas mazelas, que não eram poucas, perdeu para um candidato mais conservador, evidentemente. O chavismo na Venezuela sofreu uma derrota profunda nas eleições parlamentares. E por aí vai. No Brasil, a gente vê também que as forças conservadoras estão muito animadas e entraram aqui no Congresso, especialmente na Câmara, com a sua pauta, o que é legítimo na disputa. Nem tudo avançou como eles queriam, mas a gente está vivendo uma profunda crise. Aliás, a crise no Brasil é ambiental e o símbolo trágico é o Vale do Rio Doce, né? Oceânica essa crise, e tem responsabilidades, a exploração mineradora sem critérios, controles, a ambição, a sanha do lucro. Nós temos a crise econômica, né? Infelizmente o desemprego está crescendo, há quem diga que temos 6 mil perdas de empregos com carteira assinada por dia, temos uma inflação que chegou a 2 dígitos, temos a desindustrialização, ou pelo menos a paralisia das indústrias. Tem a ver sempre com a conjuntura internacional. Nós ficamos muito aferrados às commodities. Olha, o preço do petróleo está 1/3 do que já foi. O preço do minério de ferro caiu 60%. Mesmo da soja caiu 17% a 20%. Isso afeta a nossa dinâmica econômica, qualquer que seja o governo, na medida em que continua nessa linha aí que é de modelo que a gente chama, alguns economistas, e eu me filio a esses, de liberal periférico. Por outro lado, há uma crise política grande, seja no governo desarticulado, que entrega quase tudo ao PMDB, mas o PMDB não fica satisfeito, talvez espere que, colocando o vice no poder pleno, possa controlar de vez o governo. E aqui é uma crise também, evidentemente. Os problemas do presidente Eduardo Cunha são visíveis, né? Tem muito parlamentar, inclusive, indiciado na Lava Jato, investigado por ela. Nós vamos ter em 2016 mais Lava Jato, mais informações e mais decisões, inclusive no âmbito da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. Se não tiver ainda em 2016, ou seja, em 2015, perdão. O ano não acabou, não vai acabar no 31 de janeiro, mas olha, Paulo,
eu sou estruturalmente otimista. Aquela velha história do nosso amigo Suassuna, que eu já falei até aqui, né? Quem é otimista demais é um bobo. Quem é pessimista é um chato, depressivo. A gente tem que ser realista e esperançoso. O Brasil tem um potencial enorme. Voltando a 68, seja realista, exige o impossível. Exatamente. A gente tem muito... muito... estava nos muros da Sorbonne. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que continuar sonhando, né? O impossível é isso, né? Tentar tornar possível o impossível, sem também ingenuidade, mas ter uma perspectiva de um país melhor e instituições políticas também mais qualificadas. O nível do debate político está muito baixo, a disputa de projetos está apequenada, a gente vive um momento muito precário. Esse foi o pior ano do ponto de vista de realização, de trabalho político que eu vivi em 13 anos já de parlamentar federal. Ainda tendo que ocupar um tempão com isso, que não era uma representação, mas era uma retaliação. Levou-se para o Conselho de Ética, a disputa política também apequenada. Mas, você vê, superamos isso e vamos em frente. Deputado, voltando a essa questão específica da condução do impeachment, por que o pessoal critica a forma e não o próprio impeachment? Bom, nós não consideramos que, em tese, o impeachment seja um golpe, não. Tem previsão constitucional, tem lá tudo determinado e já aconteceu. E nós estivemos, o pessoal ainda não existia, mas eu já era bem crescidinho, participei intensamente do Fora Collor e com ardor. E havia quase que uma opinião unânime na sociedade pela destituição, pelas vias legais do presidente Collor da época, hoje senador pelo PTB. Também investigado na Lava Jato. As pessoas são meio incorrigíveis, parece. E agora nós temos, primeiro, um contexto político totalmente diferente. Uma presidente que, bem ou mal, foi eleita há um ano, praticamente, com os vícios do sistema que atingem a todos os candidatos majoritários e principais, com mais força, que é o abuso do poder econômico. Essas empreiteiras aí da Lava Jato doaram para os principais candidatos, a presidente, a governador, quer dizer, está todo mundo se beneficiando daquela caixinha generosa que tinha a ver com recursos da Petrobras, como se vê agora. Então, apesar de tudo, conquistar a eleição para cargos majoritários no Brasil foi uma luta dura da minha geração, muito valiosa. Portanto, o impeachment tem que ser usado como instrumento constitucional em casos muito especiais, com muito critério. Ora, aqui nós temos um presidente da casa, que foi o que acolheu os vários pedidos de impeachment que tinha na sua mesa, acolheu um deles, questionadíssimo. Isso já tira um pouco a legitimidade do processo. Segundo, os métodos, a reunião plenária da Câmara para eleger a comissão especial... Foi contestada pelo fato de ter sido votação secreta. E não só isso, foi atípica, porque foi uma sessão, nunca vi isso, em que os parlamentares não puderam falar. Eu vou te confessar uma coisa aqui, eu pedi ao presidente Cunha para usar o tempo de líder. Ele falou, não pode, ninguém vai falar nessa sessão. Como assim? E eu ia fazer uma própria proposta de conciliação, é um pouco do meu temperamento. Já que tem as urnas instaladas aí desde o fim de semana, disseram que foi decidido no Colégio de Líderes na terça-feira, na segunda-feira, e que parte dos líderes saiu fora, não concordou com isso. Então não foi unanimidade nem de longe. Mas vamos fazer o seguinte, quem quiser votar secreto, com a cortininha fechada, que o faça. Agora, quem tem como princípio o voto aberto, e é o nosso caso, não pode fechar a cortina. Vai lá e usa a máquina que todo mundo quiser ver. Nós fizemos assim, inclusive nós do PSOL. Mas essa proposta que eu acho que evitaria quebra-quebra, cabeçada, tumulto, que degrada a própria imagem da Câmara como um todo, poderia ter sido evitada, mas não. E aí o voto secreto também. Nós temos convicção, e talvez isso tenha orientado a decisão do ministro Fachin, do STF, de cancelar, suspender o processo aí relativo ao impeachment. Voto secreto é exceção. A regra, quem diz isso, inclusive, é o ex-ministro Aires Brito, ex-presidente do Supremo, a regra é o voto aberto no parlamento. A exceção tem que estar configurada na Constituição, os casos do voto secreto. Eleição para comissão especial de pedido de impeachment não está configurada na Constituição para ser voto secreto. No mínimo é omisso. Então, na omissão vale a regra, que é o voto aberto. Enfim, começa mal. Eu digo para os colegas aí do PSDB, do DEM, que estão entusiasmados com o impeachment, que do jeito que está, isso está prejudicando a própria possibilidade do impeachment. De resto, nós que fazemos oposição frontal ao governo Dilma,
programática pela esquerda, que achamos que ele é tão insustentável quanto o impeachment nessas condições, entendemos também que pedalada fiscal é uma tecnicalidade, é uma questão contábil que vários governos, como o do Paraná, do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, de Pernambuco, do Amazonas, pelo menos esses, já fizeram ou foram acusados de terem feito isso, e ninguém se mobilizou pela destituição dos governantes nessas situações. No caso, a pedalada então, sob esse aspecto, a acusação seria frágil. Nosso entendimento, como aliás nosso e de Dalmo Dall'Are, de Fábio Conder Comparato e de uma centena de juristas de muita qualificação, também eleger presidente, governante eleito, por pior que seja, impopularidade não é razão para impeachment, e isso a Dilma tem de sobra, né? Esse tipo de procedimento está desajustado. Então nós vamos ver... Ainda se tivéssemos um processo de recall no Brasil, mas não temos, infelizmente. Nós que é aquela possibilidade de fazer uma votação destituindo um referendo ao contrário. Revogatório. Quando um governo está muito em crise, você chama a população para decidir. Nós aventamos essa possibilidade nas discussões da reforma política. Eu fui da comissão especial. Foi rejeitado liminarmente. Não, nem pensar, muita confusão e tal. Então, o impeachment é uma medida extrema, é o processo, é o ato mais agudo da nossa ordem constitucional, que deve ser utilizado com muito critério. Não nos parece até aqui que esse caso comporte isso. Mesmo a Lava Jato, a Dilma não está indiciada, pode vir a ser, mas aí seria outra petição, outra situação. Então vamos com calma. E olha, caso esse impeachment não passe, a Dilma terá a terceira oportunidade para começar o seu segundo governo. De novo. Espero que não desperdice. Eu não tenho nenhuma ilusão. Ela faz no governo o contrário do que proclamou, sobretudo no segundo turno da campanha. Tem um elemento de estelionato eleitoral aí, sim. Também não é razão para impeachment. Vamos também cumprir o calendário. Esse ano que vem, né? Está chegando, tem eleições municipais, que já são sempre, de alguma maneira, um balanço e uma aferição das forças que estão no poder nacional. Eu suspeito que o PT terá uma derrota muito pesada, cachapante, e dali a 2 anos temos as eleições presidenciais com novas regras. A reforminha política, ela alterou algumas coisas, mas o mais importante... Você pode votar uma outra reforma, já se fala disso. Até pode, mas olha, sob a égide, já as eleições municipais de 2016, de algo extremamente importante. Isso é um ponto positivo desse ano duro. Deputado. Fim do financiamento empresarial das campanhas, decidido pelo STF. Vamos ver como é que a turma que vive com campanha no dinheiro e não nas ideias, o tamanho do bolso e não do cérebro, vai se virar nisso. Uma frase, porque o tempo esgotou, para definir como foi a sua atuação parlamentar durante este ano. Sofrida e resiliente, ou seja, teimosa. Teimosa, reagindo sempre. Deputado Chico Alencar, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Paulo. Tenha boas festas e um feliz 2016. Para todos nós, se Deus quiser, Ele quer. Um grande abraço a você de casa, obrigado pela audiência e até a próxima.